Nós estamos numa série temática que tem como tema central as vitórias do crente na glória futura. As vitórias do crente na glória futura. Até aqui nós já vimos 3 vitórias. A vitória que nós conquistaremos por meio de Cristo Jesus de maneira definitiva sobre o pecado. Na glória nós não pecaremos mais. A vitória definitiva sobre as tentações. Assim como o nosso Mestre Jesus foi tentado e venceu aquela batalha, no céu nós não teremos mais o efeito da tentação, não seremos mais tentados. No último domingo dessa série nós falamos sobre a vitória que nós teremos no céu, onde que nós lá não sentiremos mais medos. Os medos não nos encontrarão. Hoje nós teremos uma vitória quando nós estivermos lá no céu. Lá não haverá mais pranto, lá não haverá mais choro, lá não haverá mais lágrimas de tristeza. Convido você, então, a ler esse texto, eu vou ler, acompanhe. Inclusive, eu peço a paciência dos irmãos. Para mim, um sermão muito difícil. João capítulo 11, versículos 17 a 46. Diz assim a palavra de Deus por meio do evangelista João. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos.
Pai, bendito seja o Senhor que ressuscita mortos, o Senhor que faz de fato mortos viverem novamente, o Senhor que faz com que mortos que estão na fila da eternidade para enfrentar o seu juízo sejam agraciados pela vida eterna. O Senhor é o Deus da vida, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor nos conhece, o Senhor conhece a realidade humana, o Senhor chorou como nós choramos. Mas louvado seja o Senhor, porque a tua palavra nos mostra que um dia não haverá mais choro. E que o Senhor, neste momento, por obra do teu Espírito Santo e unicamente por ela, nos conduza na sua palavra, Deus, instruindo a mim no falar e aos meus irmãos no ouvir, para que todos saiamos daqui com a esperança, Deus, com a beleza, com a alegria daquilo que nós desfrutaremos na glória futura. E apesar, Deus, dos desafios dessa vida, nós sabemos, Pai, que o futuro que nos espera é um futuro de graça, de redenção, de bondade, de alegria, de sorrisos, de saltos de alegria, e louvado seja o Senhor por isso. Nos ajude, Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, talvez um versículo mais fácil de decorar da Bíblia, né? Todo mundo sabe, João, quando chega nesse capítulo 11, quando nós estamos diante do versículo 35, Jesus chorou. Jesus chorou. Davi fica me perguntando às vezes quais são os super-heróis mais poderosos, né? Dentro da nosso imaginário, eu falo com ele que é o Superman. Né? Existem outros muito poderosos, né? Que aí o povo fica criando. E às vezes super-heróis não choram, né? Apesar que até o Superman já expressou uma emoção assim de tristeza. Até o Superman. Mas, se Jesus chorou, né? Jesus, ele que se encarnou, esteve na terra, né? Viveu conosco. E esse choro de Jesus é o choro humano mesmo. O choro da sua humanidade. É aquele que se viu diante de uma realidade tal que ele chora mesmo. Ele chora. Ele vê diante dele o que é a tragédia do pecado. A tragédia humana do pecado. Por isso nós podemos ver aqui nesse texto de uma maneira muito, eu diria que bonita e mais profunda, quando o evangelista João, inspirado pelo Espírito Santo, ele pontua essa frase, porque essa frase ela está pontuada. Vem uma exclamação, depois vem assim, Jesus chorou, ponto. O evangelista queria que nós parássemos nessa frase, para que a gente pudesse observar que Jesus não só nos conhece, mas como ele experimentou da nossa humanidade. Não da humanidade caída. Jesus é carne da nossa carne. Ele é homem mesmo. Jesus tem carne e osso, tendões, sabe? Cabelo, unha. Jesus tem isso. Não é de mentira, não, é de verdade. Ele não tem o pecado, que tanto nos assedia. Né? Jesus não tem esse rastro do pecado, Heitor. Mas Jesus, a sua carne, ele sentiu dor, ele sentiu medo, ele sentiu alegria, e aqui a gente vê a profunda tristeza de Jesus, quando ele chora. Preparando esse sermão, eu fui lá no ChatGPT, não para fazer o sermão, fiquem tranquilos, tá, irmãos? Tá? Fiquem tranquilos, não para fazer o sermão. Mas eu fui no ChatGPT, porque o ChatGPT é uma inteligência artificial, né? E eu fiz uma pergunta para o ChatGPT, e eu trouxe até a resposta aqui. Eu perguntei para o ChatGPT o seguinte: o que são lágrimas? Eu já tinha uma ideia da resposta, que uma inteligência artificial, que um robô, que impulsos elétricos 0 e 1 iam retornar. Eu já tinha uma ideia e não fugiu disso. Perguntei aqui, o que são lágrimas? O ChatGPT respondeu assim: as lágrimas são fluidos corporais produzidos pelas glândulas lacrimais, localizadas acima dos olhos. Elas desempenham várias funções importantes, incluindo hidratação do olho. As lágrimas mantêm a superfície do olho úmida, evitando o ressecamento e ajudando a visão clara. Proteção. Elas contêm enzimas e anticorpos que ajudam a proteger os olhos contra as infecções e partículas estranhas. Elas também têm a expressão emocional, porque as lágrimas também são uma resposta emocional, liberadas em momentos de tristeza, alegria, raiva ou estresse, e podem servir como um sinal social para os outros. Gostei dessa frase aqui. Bem humanista, né? É um sinal social para com os outros. E 4, e eu nem esperava esse ponto que eu acabei de ler, mas até me surpreendeu. E o 4 é remoção de irritantes.
Quando um corpo estranho ou irritante entra em contato com o olho, as lágrimas ajudam a lavá-lo e a minimizar o desconforto. Assim, as lágrimas têm um papel crucial tanto na saúde ocular quanto na comunicação emocional. Até me surpreendeu que uma inteligência fria artificial poderia fazer. Nunca, irmãos. A gente pode até se assustar com algumas coisas, né? Outro dia teve robozinho do Elon Musk andando na rua, né? E essa é uma realidade. Realidade que essas crianças aí verão. Dos robôs, das inteligências artificiais, competindo mesmo no mercado de trabalho, estando com a gente e executando tarefas nossas. Mas uma inteligência artificial, o máximo que vai conseguir arranhar com algumas questões humanas, e aquelas questões que envolvem as almas humanas, no máximo é isso aqui, é falar que as lágrimas, elas são fluidos corporais produzidos pelas glândulas lacrimais. Nós poderíamos falar assim, mas ele acertou, mas também errou. Porque se perguntasse para nós que somos leigos, eu não acredito que nem todos, talvez alguns aqui mais aprofundados na anatomia humana ou na biologia, mas a grande maioria de nós, talvez mais leigo nesses assuntos biológicos, se perguntasse para nós assim, o que são lágrimas? A gente falaria assim, é uma água que escorre dos nossos olhos. Às vezes, quando a alegria é tal que ela escorre, a gente sabe que esses momentos são raros, né? A gente falaria assim, as lágrimas são águas que escorrem dos nossos olhos quando o coração aperta. Quando a dor, muitas vezes, ela vai no nosso coração e dá uma torcida. E dá um aperto e um profundo no coração e a gente chora. É quando, às vezes, a dor não é da alma, mas até da carne. Quando um espinho, um prego, uma ferpa de madeira dói. O Vitinho, que há poucos dias teve a mão cortada, né, Vitinho? Dói, não dói? A gente chora na dor e na carne quando aquilo acontece. A gente chora quando o mal acontece diante de nós. E a gente acha uma injustiça muito grande e muitas vezes tal é a nossa indignação que nós choramos. A gente chora muitas vezes pela nossa covardia, pela tristeza que nós encaramos. Nós, humanos, que não somos inteligência artificial, nós falaremos que as lágrimas são expressões visíveis da nossa alma. As lágrimas são expressões visíveis da nossa alma. Porque a gente não consegue, e num certo sentido a gente tem até vergonha, esse que vos fala inclusive, de expressar os sentimentos e as emoções. E tem hora que a gente não segura e a lágrima expressa aquilo que a gente não quer falar, sabe, Cris? Aquela lágrima. As lágrimas são comuns. A gente nasce chorando, né? A gente já nasce chorando. Apesar que tem uns meninos que já nascem quase que conversando, né? Mas, via de regra, a gente nasce chorando. As lágrimas, elas fazem parte da realidade humana. E a gente tem a convicção disso quando nós vemos o nosso mestre. E aqui é algo muito interessante que nós poderíamos falar assim, as lágrimas são fruto do pecado. Talvez nós poderíamos falar isso. Mas, biblicamente, não dá para defender essa tese. Porque aquele que nunca pecou, chorou. Chorou. Porque ele esteve diante da realidade do pecado. Não porque ele pecou, mas ele chorou. Dentro daquela terrível realidade que alcançou. Irmãos, por que esse relato está diante de nós? Será que Jesus ensinou que esse momento aqui, a Cris citou da Marta e Maria, a mesma Marta e Maria, Cris, né? Ali tinha um laço de amizade, por isso que Jesus estava lá na casa deles, conversando, comendo, e como você falou, né, Maria estava lá quietinha, né, Marta agitada, Maria escolheu a melhor parte, né, e eles tinham uma cumplicidade, tinham uma amizade muito grande, e Lázaro era desse seio familiar, e Jesus expressa algo que também nós expressamos na nossa relação humana, amizade. Jesus teve amigos, é interessante a gente pensar nisso, né? Lázaro não era um discípulo de Jesus, mas era um amigo de Jesus. Jesus não fez amizade com todo mundo, tá, irmãos? Não porque ele não quis, né? Não porque ele quis escolher amizades, mas ele, na sua humilhação humana, Jesus também encontrou algo que é muito misterioso para a gente, até difícil de entender, porque nós vemos o Deus homem, a segunda pessoa da Trindade, limitado. Jesus, ele não tinha a sua, naquele momento do seu ministério terreno, de se multiplicar várias vezes e ter uma amizade com todo mundo da cidade de Israel. Não tinha. Do povo de Jerusalém, povo de Israel. Não tinha. Mas com alguns, e que grande privilégio foram esses alguns, no ministério terreno de Jesus, tiveram uma amizade profunda. E a gente não precisa ter nem ciúme desses alguns, como Lázaro. Porque Jesus, ele também é o nosso amigo.
ele o será. Aquele amigo que nós vamos poder sempre acessá-lo como um amigo mesmo, como um amigo, como alguém familiar. Mas aqui, nesse ministério terreno, Jesus tem essa amizade que é Lázaro. E é por isso que nós vemos nesse texto, e carregado nesse texto, uma questão emocional muito profunda. Muito profunda. Porque Jesus, ele estabeleceu com Lázaro um laço de amizade. Não só com Lázaro, mas também com Marta e Maria. Tinha uma proximidade, tinha um carinho, tinha uma expressão diferente quando Jesus chegava naquele lá e era recebido por aquelas senhoras e por aquele senhor. E ele achava aquilo muito gostoso ao ponto de desfrutar da amizade daqueles. E o contrário também é verdadeiro. Imagina a alegria de Marta, de Maria e de Lázaro quando recebiam Jesus na sua casa. E aí Jesus recebe a notícia: Lázaro morreu. Lázaro morreu. A primeira impressão que quando nós lemos o texto parece que Jesus ele poderia ter agido mais rápido, ele poderia ser encarado aquela realidade, porque ele estava em outras coisas e continua fazendo o que estava fazendo, e todos esperavam que Jesus fosse extremamente reativo. Falou assim: eu vou agora, porque é o meu amigo, eu vou lá ver. Não é assim que muitas vezes, quando algum grande amigo nosso liga e fala assim, e aqui a gente ainda sabe diferenciar as grandes amizades, as verdadeiras amizades. Não que toda amizade ela só é verdadeira quando isso acontece. Tem graus de amizades. Tem amigos nossos mesmo que são amigos, que às vezes a gente revê de ano em ano, mas são amigos. Mas tem amigos que são mais chegados que irmão. Se a gente sabe que se ligar e falar assim, eu preciso de você aqui agora, ele vai. Ele vai deixar tudo que tiver e ele vai. Talvez essa era a expectativa que as pessoas tinham de Jesus quando recebeu o recado. Lázaro morreu, Marta e Maria estão chorando. Mas essa não é a reação exata. Os discípulos estavam todos lá da torcida, falando assim, Jesus, não vai não. Porque lá que o senhor foi quase apedrejado, você vai voltar para lá? Vai não, faz isso não, fica por aqui. A gente está falando de uma amizade. A gente está falando de um laço de intimidade muito grande. E Jesus, ele vai, encontra com Maria, a gente leu o relato, que é um relato até extenso, e nós vemos a compaixão de Jesus primeiro com Marta, a compaixão de Jesus com Maria, a compaixão que Jesus tem ali, e Jesus sabia que a presença dele era muito importante, tanto que Marta e Maria expressam a mesma verdade. Se o Senhor estivesse aqui, você não estava, Jesus. Na hora que nós mais precisávamos, você não estava. Se você estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Mas Jesus sabia, a gente viu um pouco disso da manhã nos decretos eternos de Deus, né? A morte de Lázaro não pegou Jesus de surpresa, de jeito nenhum. Jesus sabia exatamente o motivo daquilo ali. Aquilo ali era para a glória do próprio Deus. Só que percebam, e aqui está, irmãos, algo muito interessante, diante de tudo que a gente viu pela manhã sobre os eternos decretos de Deus, que mesmo Deus decretando, mesmo Deus ele estabelecendo a história da maneira que ele estabeleceu, o nosso Deus não é um robô. E às vezes a gente fala que Deus nos faz de marionete. Deus que decretou essa história aqui, quando ele está dentro dessa história, ele chora. Ele chora. Não é um choro encenado, não é um choro programado. Ele chora mesmo, de tristeza, dentro daquela realidade que ele está vendo. Esse choro acontece depois quando ele está muito próximo ali de onde Lázaro foi sepultado e ele pede, né? Onde que ele está? E aqui a gente tem nos versículos 34, né? E perguntou, onde o sepultastes? E eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. E o texto fala, como eu disse aqui, o evangelista João diz, Jesus chorou. Ele chorou porque ele está no ápice da tragédia humana, irmãos. O nosso ápice, o ápice da tragédia, que muitas vezes geram vários choros em nós, não são as doenças, não são a falta de dinheiro, não são amigos que muitas vezes quebram compromisso, a fidelidade conosco, que nós choramos por causa disso. Não é a realidade que nós encontramos às vezes com os nossos cônjuges. Não é quando nós choramos de tristeza por causa dos nossos filhos, quando os desobedecem ou quando fazem algo realmente mal, que não aprenderam conosco, mas continuam fazendo algo como nós também sempre fizemos. Não é isso o ápice da tragédia humana. O ápice da tragédia humana chama-se a morte. Exatamente o que Deus disse que aconteceria no Éden se o homem comesse daquele fruto. Se vocês um dia comerem desse fruto, certamente morrerás. É o fruto, e é até ruim a gente usar essa expressão fruto, porque a gente tem ideia do positivo com fruto, né? Mas é o resultado da desobediência do homem.
A morte é o ápice. Então Jesus agora vê numa relação íntima de amizade alguém muito querido por ele que encarou a morte, o ápice da tragédia humana, a morte. E é diante disso, porque o texto fala aqui de uma maneira geral sobre compaixão. Jesus, ele se compadece. Ele olha para aquilo. Ele tinha acabado de falar com Marta e Maria, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Esse é um texto básico de quê, irmãos? Que a gente vê muitas vezes. Velório, né? Velório, geralmente esse texto é o que aparece, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Sou a ressurreição e a vida. Ainda que alguém morra, viverá, se crê em mim. Né? E diante daquela cena, Jesus, ele, no seu estado de compaixão, ele chora. E assim, não dá para a gente desdobrar exatamente todo o choro de Jesus, ou toda a emoção, tudo que está representado, como eu disse, né? O choro é a expressão da nossa alma. E a gente não dá para entender cada lágrima de Jesus que foi derramada ali, mas talvez muitas coisas estavam envolvidas ali. De fato, a própria tragédia humana pela morte. E a morte cheira mal, né? Quantos dias que já estava aqui, lá estava aqui? 4 dias. E ele cheirava mal. A morte cheira mal. E Jesus, ele está cheirando a morte. E aquilo ele se torna mais compassivo, porque ele fala, que tragédia é o pecado. Porque por mais que Deus decretou todas as coisas, né? Deus não é o autor do mal. E nós vamos ver isso. Inclusive, convido todo mundo para o próximo estudo bíblico na escola dominical. Porque Deus aí não pode ser o autor do mal. Então, Deus, ele vê aquele cheiro de pecado. Aquele cheiro não parte de uma ação divina. Ele sabe que o fruto daquele cheiro é da ação humana. E o pecado fede, porque a morte cheira mal. E aquele homem que estava cheirando mal há 4 dias já, Jesus chorando ali, e uma das lágrimas é por causa dessa tragédia. Talvez um outro sentido das lágrimas de Cristo Jesus fosse a própria morte que ele encararia também. Vendo ali no seu amigo, ele sabendo que, Lázaro. E aqui um misto de fato de alegria e tristeza, porque Jesus sabia como que a morte de Lázaro seria apaziguada. Não na ressurreição dele momentânea, porque de fato Jesus ressuscitou Lázaro. Mas Lázaro voltou a morrer. Ele morreria de novo. Não sei em qual momento da história. Mas ele morreria. Lázaro seria novamente sepultado. Novamente sepultado. E novamente, ainda assim, ele desfrutaria da graça de Deus. Não debaixo num túmulo, mas na glória futura já sendo recebido por Deus. Mas Jesus chora porque ele fala assim, eu sei o preço que será pago para que definitivamente você não hospede mais nesse sepulcro. Jesus tinha essa consciência. E aquilo ele está chorando. Esse é o choro de Jesus. Essa é a lágrima de Jesus. É o Jesus homem. É o Deus homem. Mas é o Jesus que está revestido da humanidade. E por isso ele chora. Irmão, se o nosso Senhor Jesus chorou, a gente não precisa esperar nada diferente das nossas vidas que não seja choro. Choro. Porque até nós que somos imperfeitos e pecadores, nós sabemos o efeito do pecado e quantas coisas nos fazem chorar. Muitos dos nossos choros, de fato, expressam a nossa alma e expressam as dores que nós sentimos por viver determinadas situações na vida. Muitas vezes, assim como essa frase é muito marcante na vida terrena de Jesus Cristo, Jesus chorou, eu poderia dizer que nós vivenciamos muitos dessas cenas marcantes em nossas vidas quando nós estamos diante de situação de choro. Talvez muitos de nós tenham exatamente mentalizado a cena de um choro, expressando a dor da alma, a angústia da alma. Esse negócio que é terrível em nós. Jesus chorou não tendo pecado, mas nós choramos, irmãos, e aqui eu preciso dizer a todos nós choramos por causa da nossa situação triste de pecador. E de pessoas que estão vivendo a realidade do pecado. É por isso que até mesmo salvos aqui nessa história, nós ainda choramos de tristeza, de angústia, de dor. Ainda assim nessa história, nós choramos. E a gente poderia, né, como algumas pessoas às vezes até fazem, né, vendem uma vida próspera do evangelho onde que nem há choro mais. Infeliz é aquele que vende isso. Porque um cristão regenerado ainda há de chorar.
ainda há de chorar muito, esperando a redenção do nosso Salvador. 2 cenas me marcam, irmãos. Até hoje eu tenho marcado na minha vida 2 cenas. Tem uma que eu até... Não, tem uma que eu só vou contar aqui, mas aproveitando a presença da minha sogra aqui, mas essa cena me marcou, mas não tão positivamente. Eu falei com a Marlene ontem, com a Joana, né? Quando eu fui buscar a Dani, quando a gente estava casando, para levar a Dani para Itabira, né? Aquela cena foi marcante. Eu quase falei assim, não, acho que não dá para casar, não. Porque assim, eu estava falando com as irmãs, era um choro de soluço. Eu assim, que isso? Alguém morreu. O que eu estou fazendo? Eu só estou levando. Calma aí, Itabira é 100 quilômetros. Ela volta, né? Você pode vir visitar, pode pegar um 11. Irmão, vocês não têm ideia como que elas choravam, abraçadas, uma agarrada na outra. E eu vendo aquela cena, minha mãe estava lá, minha mãe olhando para mim, eu olhando. Aí eu quase que eu fui na minha mãe e falei, e aí, deixa aí, vamos embora? Né? Eu não sabia o que fazer, porque que cena, assim, eu falei assim, não, essa menina não quer casar comigo, sabe assim, o que eu fiz de errado para ela merecer tanto sofrimento, né, porque ela ia casar comigo, né? Que cena, né? Eu não tô aumentando, vocês podem perguntar para elas duas, não tô aumentando, ela se abraçar, soluço, a gente tendo que socorrer, e engasgando no choro. Então, às vezes a gente até lembra desses momentos assim, que eu sei que foi um momento de tristeza, separação ali da mãe de uma filha, tal, filha única. Até compreendi, mas chegou uma hora que para mim ficou meio ilógico, assim. Eu falei assim, não, agora passou do ponto, né? Mas assim, hoje a gente lembra dessas cenas e lembra, aí até ri, né? Assim, então. Mas não essas cenas que marcaram, eu acredito, eu só vou compartilhar a minha, mas cada um aqui eu sei que poderia compartilhar. Teve um momento que... E aqui foi um pouco assim dessa expressão de chorar por alguém, né? Eu lembro que eu cheguei de surpresa na minha casa lá em Itabira, eu não era casado ainda, e eu cheguei no meio da tarde por causa do serviço. Minha mãe sempre ficava sozinha na parte da tarde em casa. E eu cheguei ali em casa, e minha mãe estava escorada assim na pia, lavando alguma vasilha. Eu vi ela só de costas assim, eu cheguei e falei, benção, mãe. Ela não virou. Aí ela se encolheu mais aqui assim, fez assim... Eu vi que alguma coisa estava estranha. Eu falei assim, mãe, quando ela virou, irmãos, o olho dela estava inchado de tanto chorar. Ela soluçava de chorar. E eu corri ali, eu falei, o que está acontecendo, mãe? Tentando ali, o que aconteceu? Me fala o que aconteceu, me fala o que aconteceu. Ela falou assim, nada. É o choro da tristeza da vida. Eu lembro exatamente da minha mãe falando isso comigo. É o choro da tristeza da vida. Talvez naquele dia que ela estava só, ela foi lembrando das angústias que a gente vive, tudo fruto do pecado, irmãos. Não do pecado exatamente só da minha mãe, mas do pecado que nos rodeia e que envolve as nossas relações, e que envolve as nossas famílias, e que envolve o nosso trabalho, e que envolve o nosso dia a dia. E quando a gente para pensar na realidade que nos cerca, muitas vezes nos falta chorar. E minha mãe aquele dia chorou. E eu abracei ela e ela continuou chorando. E eu chorei junto também, né? Porque eu nem que sou de chorar, eu chorei muito com a minha mãe naquele dia. Talvez Deus me dando a graça de me compadecer um pouco com o outro, não na semelhança de Cristo Jesus, quem sou eu para isso, mas assim, a dor humana é triste. Eu lembro daquele dia, claro, irmãos, quando eu fecho meus olhos, eu lembro como se fosse hoje. Assim como eu lembro de uma outra cena. Um momento muito difícil, eu tento que ir em Itabira, em 2021, na pandemia, e a gente só tinha o Davi, a Dani estava grávida do João, e eu tinha que me despedir, e irmãos, eu chorei de medo. A gente falou sobre o medo, né, no último domingo. Esse dia eu chorei de medo. E eu fui, a Dani nem sabe disso, eu acho. Eu entrei, eu quis que o Davi dormisse, o Davi foi dormir. Aí depois que ele estava dormindo, eu fui me despedir do Davi. Por causa da situação, eu tive medo de não voltar para casa. Eu ia para Itabira, naquele momento da pandemia, enfrentar um hospital, minha mãe hospitalizada, meu pai numa situação muito crítica. E eu falei, não sei, eu fiquei ali do lado da cama, com o Davi do lado dormindo, e naquela tarde, para não deixar a Dani mais assustada, eu aproveitei o quarto fechado e eu chorei. Eu chorei tanto naquele dia, naquela tarde, olhando para o Davi, e passando na minha mente assim, eu não sei se o papai volta. Mas eu chorei naquele dia, pedindo a Deus, falei, Deus, preserva a minha família, preserva a minha vida, eu quero voltar ainda a ver o meu filho. Mas naquele dia eu fui tomado uma angústia muito grande. Angústia do pecado. Angústia do medo. Lembra que no céu a gente não vai ter mais medo, né? A gente não vai chorar mais por causa de medo. Naquele dia eu chorei muito por causa de medo. Medo mesmo.
Aí eu tive que limpar os olhos assim, sair, e a Dani falando, tá tudo bem? Tá tudo bem. Homem é aquele negócio duro, né? Tá tudo bem, tá tudo bem. E eu chorei horrores lá dentro daquele quarto, né? Pra sair a Dani grávida, eu não queria preocupar ela, e eu fui, né, pra Itabira. Que despedida, talvez a mais dolorosa da minha vida, né? Mais dolorosa da minha vida. Foi tão bom quando a gente pôde voltar, né? Depois de vários dias, quando eu abracei o Davi novamente, que alegria eu tive. Tive a minha oração respondida aquele dia naquele quarto. Mesmo voltando triste, que eu estava muito triste, mas Deus me deu a alegria de, na volta, chorar de alegria, né? Quando eu pude abraçar a minha família, o choro foi de alegria, irmãos. Um choro sincero de alegria. E nós somos humanos, nós choramos com a realidade triste que está diante de nós. E, irmãos, nós vamos chorar até o final da nossa vida. Às vezes, quando as notícias vêm, de notícias tristes, de doença. Às vezes, quando a gente perde alguma coisa, que pra gente tem muito valor, a gente vai chorar. Às vezes, quando alguém que nos ama, nos fere tanto, e a gente chora por causa daquilo. Às vezes, quando no ambiente de trabalho a gente é ferido ou fere alguém, eu já chorei, irmãos, por dizer algumas coisas para algumas pessoas. Chorei de vergonha de mim. E chorei, assim, meu Deus, o que é o pecado? Eu ofendi uma pessoa, prejudiquei uma pessoa. A gente chora tanto por ser ofendido, mas por ofender pessoas também. Essa é a nossa realidade. Mas na glória futura, irmãos, Deus acabará com todo o choro de tristeza. Essa é uma vitória. Já pensou que a gente nunca mais vai chorar de tristeza? Nunca mais. Nunca mais, irmãos. Eu até acho que vai ter lágrima no céu, mas nós sabemos o teor dessa lágrima, né? Quando a gente chegar diante do céu, todo mundo, a gente vê fulano. Outro, meu Deus, você aqui, então, pessoas improváveis. Eu não te colocaria no céu nunca, mas Deus colocou. A gente vai abraçar aquela pessoa. Assim que eu não te esperava aqui. E vai ter choro, vai ter alegria. A mesa, lembra da mesa que eu sempre falo quando a gente celebra a ceia? Jesus, irmãos, aquela ceia no céu, a gente vai beber lágrima de choro, meu Deus. Tanta expressão de alegria estar diante do mestre celebrando. A gente vai desfrutar dessa bênção de nunca mais chorar por tristeza. Nunca mais. Eu vou encontrar com a minha mãe, que lá será a minha irmã, a minha avó e tantos outros, e eu vou falar assim, eu chorei de alegria quando você, eu chorei de tristeza quando você partiu, mas aqui eu posso agora chorar de alegria, abraçando aquela alegria verdadeira. Lembrar até de situações como Deus apazigua o nosso choro. Irmãos, e eu estou falando isso não é porque eu estou tirando isso assim da minha cabeça, porque eu acho que vai ser assim, é porque o próprio Deus falou que vai ser assim. O próprio Deus nos garante em sua palavra, em Apocalipse, capítulo 21, no versículo 4, e para mim é um versículo que eu sempre me agarro, eu sempre me apoio, ainda mais em situações de choro, eu vou para esse texto e falo assim, aqui está a esperança que o crente tem que fincar os seus pés, e isso tem que estar firme, porque em Apocalipse 21, 4, quando fala dos novos céus e nova terra, essa glória futura que nos espera como filhos de Deus, Deus fala que o próprio Cristo, o próprio Deus que estará lá, enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Isso aqui vai passar, irmãos. Todo o sofrimento humano, toda a dor humana, toda a angústia humana, todos os medos humanos, tudo isso vai passar. Nós estaremos na glória eterna com o nosso próprio Redentor, nos abraçando e colocando assim, e fazendo isso aqui em nós, enxugando a nossa lágrima. Não haverá mais lágrima, não haverá mais pranto, não haverá luto, não haverá mais tristeza. Jesus será o nosso amigo que estará lá assim, nos abraçando, falando assim, acabou, acabou. Vinde benditos de meu Pai para o reino eterno preparado para vocês. Vinde benditos de meu Pai. Grandes vitórias nos aguardam na glória eterna. Grandes vitórias. É nessa esperança que a gente tem que viver. É nessa esperança que a gente tem que fundamentar. E é nessa esperança que nós temos que caminhar, mesmo em choros. Por isso eu até diria, aproveite para chorar agora. De tristeza, tiver alguma coisa, homens, a gente às vezes é doido para chorar. Tem homem que é mais chorão, né?
A gente sabe até quem são os chorões aqui da igreja, né? Sou Zé Afonso, né? Zé Afonso, o Rubinho, né? Rubinho é meio chorão também, né? Rubinho bate o pé. O Nanato, olha, parece que ele tá chorando, né? Assim, vocês estão certos, irmãos, é para chorar mesmo, né? E às vezes chorar com a tristeza, importante. É a expressão da nossa alma. E a gente sabe que no choro de tristeza, sempre Jesus, o bom consolador, o bom pastor, está lá sempre para nos recolher, para nos guardar, e falando assim, espera mais um pouco. Espera Israel. Espera Israel. Espera mais um pouco. Tem um dia que não haverá mais lágrima de tristeza. Feche seus olhos. Vamos orar a Deus. Deus bendito. Deus compassivo. Deus amoroso. Obrigado, Deus, por nos guardar e proteger. Obrigado por nos redimir. Obrigado por nos salvar. Obrigado por nos amparar. Nós somos o teu povo, Deus, a quem o Senhor amou, ama e amará. Nós somos aqueles que, mesmo sem merecer, indignos deste favor, entregou o seu Filho para nos salvar. E obrigado por isso, Deus. Obrigado pela cruz de Cristo. E a cruz vazia, que aponta a ressurreição de Cristo e a ressurreição que nós iremos desfrutar. E a vida plena que viveremos diante do Senhor. Em novos céus e nova terra, onde não haverá mais choro, mais pranto, não haverá mais morte, não haverá mais luto. O Senhor estará lá, enxugando de maneira definitiva as lágrimas dos nossos rostos. Obrigado, Deus, por ser o nosso Pai. Obrigado por nos pegar no colo em várias situações da nossa vida e cuidar de nós. Obrigado por tanto amor imerecido. Nós te agradecemos, Pai. Que o Senhor nos ajude a enfrentar as dores e tristezas desse mundo, Pai. Mesmo em choro, mas não deixa que a esperança futura seja apagada pelas angústias do tempo presente. Não deixa que isso nunca aconteça, Pai. Que até no momento nosso de maior dor, de maior luto, de maior perda, a gente nunca se esqueça das promessas que o Senhor deixou para nós. Nos ajude, Deus, nós precisamos disso. Louvado seja o Senhor pela grande salvação e pelas grandes vitórias que nós obteremos das tuas mãos na glória eterna. Essa é a oração que eu faço por mim e pelos meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.